chega. Assim como chegou para Pedro, chegou para mim também e para vocês. Vocês trabalharam a sua vida toda e não tinha nada. As suas redes estavam vazias. Vocês estavam famintos. Eu estava faminta de Deus. E o Senhor chegou, sentou-se no bar. E depois de ter pregado as multidões, ele fala para Pedro: lançai as vossas redes para a pesca. E ele falou assim: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas já tinha sido plantada uma semente. A palavra saiu da boca do próprio Verbo. E ele falou: mas sobre tua palavra eu lanço a minha rede. Não é pela palavra de André, nem pelos seus sócios, João e Tiago, nem por outro. Mas Jesus falou: lança a tua rede. E Jesus essa noite fala para você: lança a sua rede. Aleluia. Lança a sua rede. Aleluia. Você tem trabalhado tanto, tem feito tantas coisas inúteis, não tem conseguido, não tem conquistado, porque você está na tua força. Mas hoje, mediante a palavra do Senhor, mediante a semente plantada em terra fértil, Jesus te fala: lança a sua rede. E ele, mediante esta palavra, ele lançou. E nós vemos que foi feita uma grande pesca. Ele teve que chamar os outros barcos, porque as redes estavam se rompendo. E o Senhor falou assim: vem, lança, a colheita é certa, a vitória é certa, a alegria é certa, a conquista é certa, tudo que você precisa é certo. Lança. Deus não pede isso, lança. Não duvide, não questione o seu lance. Jesus não quer mais nada que isso. É só você ouvir a palavra e obedecer. E logo depois dessa pesca, Simão Pedro se prostra perante Jesus. Ele havia escutado a palavra. Ele tinha falado: sobre a tua palavra eu vou lançar. Mas ele lançou, mas não tem o que vai acontecer. E ele foi e viu. Então, por causa da pesca maravilhosa, ele foi e se prostrou e falou: retira de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É nessa condição que nós temos que falar sempre com o Senhor: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. E à vista dessa pesca, ele estava espantado. E Jesus foi e falou com ele: vem, não temas. De agora em diante você não vai pescar mais peixes. De agora em diante você não é pescador de salmão, de sardinha, de camarão. Você vai pescar homens. Você vai pescar almas. Meu reino precisa de almas. Aleluia. Meu reino precisa de almas. E a rede está na sua mão. Na sua mão. Lança a rede. O Senhor falou para de você: pescador de almas, lança a rede, puxe a rede, leve os peixes para Jesus. Jesus espera. E na hora que ele se levantou, nessa hora, Simão Pedro largou tudo que tinha. Ele tinha os barcos dele, tinha os seus sócios, João e Tiago, seu irmão André, tinha uma pequena empresa. E eles largaram a empresa da terra para cair direto na empresa dos céus. Aleluia. A empresa eterna, aquele futuro garantido. Não é as coisas terrenas elas passam. O que prevalece é as eternas. É a eternidade que tem que contar na sua vida, não é o momento presente, não é o que você tem, o que você terá. É o seu futuro eterno que está em jogo. Então você tem que lançar a tua rede para pescar almas para o reino dos céus. Aleluia. E Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Mas Deus já tinha preparado esses homens. Deus preparou o coração de vocês.
Ele só quer uma atitude. Pesque, lance as redes, tenha coragem, tenha ousadia. E nós vemos que do mesmo jeito, quando ele saiu e foi seguindo Jesus na pescaria, nós vemos a caminhada de Pedro com o Senhor, cheio de altos e baixos, cheio de questionamentos. Ele reconhecendo que ele era um homem burro e ignorante mesmo, e vinha nos pés pelas mãos, e o Senhor chamando a atenção, o Senhor ensinando, o Senhor amando Pedro de todas as maneiras, o Senhor sendo negado por Pedro. E lá no livro de João, no capítulo 21, nós encontramos esse mesmo Simão Pedro pescando de novo, e não estava mais com Jesus. Jesus tinha morrido, ele tinha ressuscitado, e Pedro foi pescar. A consciência dele estava cheia de culpa, cheia de culpa, e ele foi novamente pescar. E novamente eles não pescaram nada a noite inteira. E Jesus estava na praia e fez um sinal para ele: pescar alguma coisa? Não, pescamos nada. Então lança a rede na direita. O Criador sabia onde estava o cardume de peixe. Lança. E quando eles lançaram, as redes quase se romperam. Pedro ainda não tinha acordado, mas João acordou e falou: é o Mestre, é o Senhor. Para ter essa pesca assim, só Jesus. Para acontecer esse milagre, só Jesus. Para isso voltar e acontecer de novo, só Jesus. Jesus já tinha morrido, Jesus ressuscitou. Do mesmo jeito que foi no início, ele fez no final. Ele falou: lança a rede, e ele lançou. E quando ele ficou sabendo, é o Senhor, Pedro se joga no lago e vai nadando para chegar mais rápido perto do seu mestre. E lá o Senhor fala: tu me amas 3 vezes. E Deus, ele fala: amo. Ele então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele te fala: pesca, lança a rede, traz pra cá e depois toma conta delas até que eu volte. Apacenta as minhas ovelhas. Esta é a caminhada de Pedro, esta é a nossa caminhada. Nós estamos chamando quando nós não temos nada, nós estamos chamando quando nós não fazemos tudo que nós fizemos. Foi frutífero. Você foi chamado e nada está dando certo na sua vida. Jesus entrou e agora, e tudo vai dar certo na sua vida, porque Jesus está com você. Jesus está trabalhando a seu favor. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres. Tudo é para ti. Lança as redes. É tudo que Deus pede para você. E apacenta. Glória a Deus. Glorifique